Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, neste momento, abrir a nossa Bíblia. Parece que é Lucas 17. Vamos ver se é isso mesmo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 18, irmão. Lucas 18, a partir do primeiro. Santo é o Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a mim e me importune muito. Disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que lhe clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, venha usar de misericórdia e de compaixão. Abençoa os teus servos que têm ofertado na sua casa, com dízimo e com oferta agora. Deus, prospera a vida dos teus servos, ajuda eles a conquistar sobre essa terra. Repreende o devorador nas suas vidas, meu Pai, e ajuda eles a vencer. Também, meu Deus, pelo seu Espírito Divino, que o Senhor nos dá ciência nessa palavra, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, meu Pai. E nos dá sabedoria e graça, meu Pai, entendimento dentro dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, quando ele conta essa parábola, o Senhor Jesus queria falar de oração e de fé. E da fé. E nós observamos que Jesus, ele usou um contraste muito grande. Ele usou um homem acima de todos, porque ele era um juiz. Então ele que decidia o que ia e o que não ia acontecer. E mostrou uma mulher totalmente indefesa. Ela não tinha, além de tudo, além de ser uma mulher indefesa, ela não tinha nenhum marido para defender ela. Ninguém. Ninguém para defender aquela mulher. Nem o marido dela, porque ela era viúva. Então ela estava totalmente indefesa. E ela estava agora, como diz, enfrentando um juiz totalmente soberano. Que não, ele mesmo chegou a dizer que ele não respeitava nem a Deus e nem os homens. Não tinha medo de ninguém. E ninguém poderia fazer ele fazer nada. Mas aquela mulher não tinha nada para que ela pudesse, alguma coisa que ela pudesse, né, apoiar, um apoio. Ela não tinha nada. Mas ela só que tinha uma coisa, ela confiava em Deus. É a única coisa que ela tinha.
E talvez essa única coisa era a maior coisa que ela tinha. Nem todos têm essa grande coisa que é confiar em Deus. E diz a Bíblia que aquela mulher então foi, só para os irmãos entenderem, uma pessoa totalmente sem força, conversando com um superpoderoso. Ela foi conversar com aquele juiz. E perguntou, e falou com ele, o senhor não podia julgar a minha causa? Ela não precisava nem de humilhar, porque é obrigação dele julgar a causa dela. Era obrigação dele julgar, e julgar com justiça. Porque o próprio Jesus falou, viu o que diz o injusto juiz? Porque ele não era justo. Se ele fosse justo, não precisaria nem dela lá pedir, ele já estava julgando a causa dela, com justiça. E ela também não estava pedindo ele que praticasse a injustiça. Ela só queria que ele resolvesse a causa dela. Né? E nós vemos que quando ela vai, ele diz, não, de jeito nenhum, não vou, não posso. Ela tornou voltar. Então ele disse, não posso e não quero. Então ela voltou de novo. Só que quando ela voltou de novo, ele pensou, bem, você sabe uma coisa, essa mulher está sempre me perturbando. Se eu não resolver a causa dessa mulher, ela vai ficar todo dia aqui voltando, para ela não vir aqui mais, me encher a minha paciência, vou resolver o problema dela. Foi lá e resolveu o problema dela. Então o Senhor Jesus usou isso como a oração. Ele estava dando um exemplo de oração. De oração. E Jesus ainda usou o termo assim, se muitas vezes uma pessoa que é injusta, por ser molestada, ele acaba cometendo um ato bom, quanto mais Deus que já é bom. Ele é bom. Ele é bom. Então Jesus estava mostrando que a oração, ela tem um efeito muito grande. Porque Jesus estava falando de oração. Tinha um efeito muito grande. Um efeito muito grande. Só que aqui tem um ponto que nós precisamos entender. Aquela mulher insistiu, não é numa causa injusta. Ela insistiu numa causa justa. Entende isso? Porque muitas vezes você vê que a pessoa, ele fala assim, não, a oração move a mão de Deus. A oração tudo pode. Mas a oração tudo pode, mas a causa que ele está apresentando a Deus não é justa. Ela não é justa. Ela é injusta. E com certeza Deus não vai responder. Deus não vai trabalhar. Mas naquela causa justa, o Senhor está pronto para nos ouvir. Está pronto para nos atender. Parece que é o apóstolo João, né? Sabendo, pois, irmãos, que se nós pedir ao Senhor, nós temos toda a certeza que nós pedir ao Senhor em oração, Ele vai nos responder. 1 João, primeira carta de João 5,14. Olha para vocês verem. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Viu? Se pedirmos essa é a confiança que nós temos. Porque para você dobrar o joelho para orar, você precisa de confiança. Como é que você vai dobrar seu joelho se você não está confiando em nada? Se você não tem um pingo de confiança que Deus vai fazer, então você tem que ter confiança. E na hora que você entra e dobra o seu joelho, e o apóstolo João diz assim, essa é a confiança que nós temos nele. Que se nós pedirmos, Ele vai nos atender. Vamos ler Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está vendo? Pois com confiança ao trono da graça, chegamos com confiança, né? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Então fica aquela questão: tudo que eu pedir a Deus, Deus responde. Quem acredita? Segunda vontade. Se a causa for justa. A Bíblia também fala que tem parte, né? Pede, pede e não recebe. Tem outra que diz, pedi que recebereis. Outra fala, pede e não recebe. Né? Justamente. Justamente. Então, vocês viram, ele disse, ó, tudo que pedires, temos essa confiança que tudo que pedimos, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. E como eu vou saber que eu vou pedir algo segundo a vontade de Deus? E agora? Como que eu vou saber? Vem de quem? Não entendi. Justamente. Justamente. E já pede segundo a vontade de Deus. Bem. Justamente. Amém. Para saber a vontade de Deus, nós temos que estar no Espírito. Porque no Espírito, nós já pedimos segundo a vontade de Deus. Mas será que a gente pode fazer uma oração muitas vezes? A gente está no Espírito, mas a gente faz a oração que Deus não vai responder? Tem como? Hã? Tem? Hã? Jesus, não foi? Ele não estava no Espírito? Mas ele fez uma oração que não ia ser respondida. Não é? Então quer dizer, ele orou segundo o sentimento dele. Mas segundo o Espírito, ele já falou, Pai, faz a sua vontade. No sentimento dele, ele queria, passa de mim, Senhor, o cálice. Passa de mim, Pai, esse cálice. Mas no Espírito ele dizia, faz a sua vontade. Não é isso? Vamos dar uma conferida lá. Pode ser as 3 vezes? Mateus 26, a partir do 39. 38, 26 a partir do 38. Pode ler. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade.
E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Irmão? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando da carne dele, né? É o corpo. O corpo dele, físico. né? Que o corpo físico sentia aquelas dores, né? Aquele sentimento, mas o espírito estava pronto, né? A tristeza, a angústia, né, no coração dele, né? Que estava passando naquele momento. Então, vocês viram aqui que Jesus, ele orou, ele, o ser humano, queria, Pai, se possível, passa de 1000 cálices, porque está doloroso para passar por isso. Mas o Espírito dizia: faz a sua vontade. E Jesus deixou o Espírito prevalecer. Porque quem venceu foi o Espírito. Porque ele fez a vontade do Pai. Entenderam? Só que aqui ainda tem mais um ponto. A Bíblia mostra para nós que Jesus orou 3 vezes e repetiu as mesmas palavras. Entenderam? Quer dizer, 3 vezes ele orou e repetiu as mesmas palavras. Mas aqui é porque muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, não, eu já orei, coloquei na mão de Deus e pronto, eu não oro mais. Será que é assim mesmo? De repente a gente está com a fé inabalável, né? Amém, mas eu acho que a maioria não é fé, não. Ele está com preguiça de orar de novo. A maioria é preguiça de orar outra vez. Porque a partir do momento, irmãos, como Jesus mostrou aqui aquela mulher, ela não foi lá pedir o juízo uma vez e falou assim: vou colocar na mão de Deus. Não, ela continuou indo. A oração também, ela é a mesma coisa, nós continuamos orando. Buscando de Deus. Não resolveu hoje? Eu volto amanhã. Não resolveu amanhã? Eu volto depois. Esse ano não deu, o ano que vem. Ney, você acredita que o diabo pode investir contra a nossa perseverança? Tipo assim, você está orando numa causa e o inimigo querendo mostrar para você que não vai ter jeito. A ponto de você falar assim: deixa para lá, não vou orar mais sobre isso. Justa, pode. E ele faz isso. É por isso que Jesus já, como diz, tudo não foi escrito para o nosso ensino, por isso que Jesus já fez isso. Repetiu as mesmas palavras, da mesma forma. Por quê? Porque, com certeza, como a irmã falou ali, você entra na oração, e quando nós entramos na oração, você entrou na guerra. Você entra em guerra. E não fica nós pensando que o nosso inimigo vai ficar lá só com a cara olhando para não bater na cara dele. Ele também vai reagir. E ele reage com toda a força. Não é? Então, se você não insiste, na primeira vez que você pediu, ele já dá atacado, você já para, perdeu. Mas enquanto você continua prevalecendo, quer dizer, ele vai levantar, ele vai fazer o diabo a 4. Vai fazer o diabo a 4, né? Vai parecer que você está perdendo. Mas no final, Jesus falou, no final, a vitória vem. Justamente. Muitas vezes, irmão, é interessante que o irmão falou reza e oração. Se você olhar no dicionário, é só a mesma coisa. Rezar um texto e orar um texto é a mesma coisa. É você falar ele. Só que no espiritual tem diferença. Quando você vai orar, toda oração, você pode ver toda oração de Gênesis, Apocalipse, todos eles oraram do que eles sentiam diante de Deus. Sentiam diante do Senhor, né? Já quando se trata de a reza que eles usam do lado espiritual, é uma coisa que você já recebeu uma leitura.
E você só vai repetir ela. Todos vão repetir a mesma leitura, né? Então isso é reza. Muitas vezes você está repetindo aquilo que está escrito. E a oração não, segundo a Bíblia, né? Não segundo o português, mas segundo a Bíblia, a oração é o contrário. Ela já fala de nós estar ligar com o Senhor e conversar com o Senhor, falar com o Senhor, né? Isso aí é oração. Ney, é até interessante o que o Ricardo falou, porque assim, o próprio Jesus falou assim, orando não usei de vãs repetições. E aí você pensa assim, mas aí Jesus foi lá e repetiu 3 vezes a mesma coisa, mas ele falou vã repetição. Justo. A dele não era vã, igual o irmão falou, o sentimento era outro. Havia uma necessidade. E havia uma necessidade. Justamente. Irmã? E aí falou aí. Ao Paulo. Você está falando de perseverar na oração, se não estiver enganado, a Ana, né, que fez a oração pedindo um filho, né? Que até fala aqui que, no versículo 12 de 1 Samuel, que ela sucedeu que perseverando Ana em orar perante o Senhor. Que até ficou sem voz para falar. Justamente. Até a oração de Ana, essa oração de Ana, ela é até importante para nós também. Porque a Ana estava numa situação complicada. E aqui poderia entrar um outro sentimento. Por quê? Ela poderia fazer uma oração para desafiar Penina, né? Ela queria fazer uma oração talvez para derrubar a Penina. A Penina tem filhos e eu não tenho. Então vou lá entrar na oração que ela vai ver. Eu vou ter mais filho que ela. Deus não ia responder. De jeito nenhum. Mas quando ela perseverou, o que a irmã falou, não usei de vã repetição. O que ela estava falando não era vão, era necessidade. Aí você vai falar assim, mas como é que você sabe que é necessidade? Você vai ver daqui a pouquinho. Por que era uma necessidade? Quando ela entra diante de Deus e ela começa a orar a Deus, parecia, de vez em quando, a pessoa pode pegar aquilo como se fosse uma coisa assim, uma coisa, como vou dizer, meu Deus, uma pessoa, um fanatismo. Parecia um fanatismo, uma reza, né? Que ela estava lá, Senhor, meu filho, e orando, não sei o que ela estava falando, que é a ponto dela perder a voz. Acabou a voz dela, então ela só mexia com a boca. Então parecia que era um fanatismo. Porque muitos podem entender dessa forma. Você faz oração. Ora 50 Pai Nosso. Por que você vai orar 50? Ora um, que resolve. Se você orou com sinceridade, um resolve. Não precisa repetir 50. Mas eu tenho que orar 50, que é a penitência que eu vou fazer. Não vai funcionar. E com a Ana foi a mesma coisa. Ela foi falando, foi clamando, e chegou o ponto dela não poder mais soltar a sua voz. E ela queria ter um filho. Só que ela não queria um filho para disputar com a Penina. Ela não queria. Ela queria um filho para outro propósito. E na hora que ela recebeu o filho, que Deus deu para ela um filho, então você vê qual era o propósito dela. O que ela fez com o menino? Levou o menino e colocou no templo, que é Samuel. Levou aquele menino e deixou lá no templo. Agora Samuel, mais tarde, se tornou um profeta de Deus, mas ele foi lá para o templo. Então agora você vai ver que se ela quisesse desafiar a Penina, ela ia pegar o Samuel, levar para a casa dela e tratar o Samuel com a palma da mão, para exibir com a Penina, né? Aqui Penina eu também tenho, tá vendo? Aí Deus me deu também. Ela não fez isso, ela levou para o templo. Mas como Deus é justo, Deus deu para ela mais 6 ou 5? 5? Mais 5. Deus deu para ela mais 5 filhos. Ela não podia ter nenhum. E Deus deu mais 5 filhos para ela. Quer dizer, e ela até cantou. Aí ela cantou, né, que o filho da... Qual o cântico de Ana aí? O filho da estéreo fez a estéreo da luz e a que tinha muito se enfraqueceu. Tá vendo? Agora ela cantou. E esse cântico dela também não era... Entende o mistério, irmãos? Esse cântico dela não era ela afrontando Penina. Ela cantou, ela cantou
falando o que Deus fez. O que Deus fez, ó, a que tinha muito, enfraqueceu. Mas deu para mim que não tinha nada. Ele me fez eu ficar forte. Ele estava agradecendo a Deus, e não desafiando Penina. Então, é o que Jesus mostra, o sentido da oração. Justo. Outro ponto interessante, porque na situação que Ana estava, ela poderia cair no Eclesiastes, fazer um voto para Deus que ela não ia conseguir pagar, porque ela estava sentida. Então poderia falar, não, eu vou dar para a obra, para a igreja, vou falar para a igreja, né? Ele vai ficar na igreja do Senhor. E de repente o menino nasceu e disse, Senhor, não vai dar cumprir esse voto não, o menino é meu filho, eu não tenho nenhum, né? Mas ela não. Ela já fez um voto consciente daquilo que realmente ela queria. E realmente aconteceu. Onde está aí? Eclesiastes 5:4. Quando fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de todos o que votardes, paga-o. Está vendo? Você fez um voto, não tarde em cumprir, não, porque Deus não agrada de tolos. O que votares, paga. Né? Paga. Então, irmãos, vocês estão vendo que o sentido da perseverança na oração, ele é importante, ela move a mão de Deus, ela move tudo, oração move tudo, segundo a vontade de Deus. Aí, irmã? Eu ia falar, né, que até a Bíblia fala orar sem cessar, né? Orar sem cessar. E um exemplo que eu, né, já falei aqui mais a Valéria, que Isaac, ele orou 20 anos para Rebeca poder ter os filhos. Tinha promessa, mas ele não deixou de orar. Justo. Outro ponto interessante, não é? Isaac não precisava orar. Ele já tinha uma promessa. Já tinha uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de uma grande nação. E o sucessor de Abraão era Isaac. Então, automaticamente, ele tinha que ter filhos. Ele já ia ter filhos por causa da promessa, mas ele orou. Mesmo assim, ele orou a Deus, e está dizendo a Bíblia aí, 20 anos. 20 anos ele orou para Deus dar a ele Rebeca. Não a Rebeca, né, mas a moça, e eles, como é que é o nome dele? Aos filhos, né? Para ter o filho. Meu Deus, a Rebeca já foi outro ponto. Quem orou para Rebeca foi o Eliezer. Eliezer que orou para Deus, né, guiar a Rebeca. E o Isaac orou para Deus, depois que Deus deu a Rebeca para ele ter filhos. Para ele ter filhos, né? 20 anos ele orou. Aí, muitas vezes, irmãos, a pessoa pensa, nossa, mas orar a Deus 20 anos? Não precisa mais não. Principalmente na geração de hoje. Todo mundo está querendo tudo para ontem. Só que as pessoas não entendem o mistério. A pessoa só não entende o mistério. Irmãos, o mais importante na vida do ser humano é o final dela. É o final. Porque na hora que nós chegamos no final, que a gente pode regozijar, ou talvez ter paz ou alegria, daquilo que aconteceu no começo. E muitas vezes a pessoa consegue o trem no começo e no final da vida dele é um desastre danado. Não tem sossego. Na hora dele sossegar, é a hora que está brigando. Então quer dizer, por isso que o homem ora a Deus, para Deus guiar e guardar os passos dele. Para que não foi isso que diz o salmista? Que os pais iam ver seus filhos e os seus netos, não é isso que diz? A sua mulher seria como uma árvore frutífera, mais ou menos isso aí, não é? Me foge a memória. E ele teria prosperidade no final dos dias. Porque quando a gente é novo, a gente é jovem, você está lutando. Então, indiferentemente se está bem ou se está ruim, você está lutando. Mas quando você vai ficando velho, você não tem mais força para lutar. Acabou a força. E agora, se você, como diz, não plantou, como diz, quando ficar velho, o tormento está lá.
Pode preparar para o tormento. Na hora de você estar descansando, você está brigando. Né? Não, pastor, isso aí que você falou é muito interessante, porque eu lembrei de Zacarias e Isabel, né? Porque, né, Deus, né, preparou para ela o gozo da alma dela na sua velhice. Você vê que eu olhava para ela, não imaginava jamais que Deus ia fazer uma obra na vida dela, nem na vida de Zacarias, porque ele já estava 2 velhos, né? E se eu ver que o melhor Deus preparou para ela, porque o filho dela anunciou a vinda de Cristo, preparou o caminho para Cristo. Quem olhasse assim para a situação dela, fala assim, coitada, né, vai morrer seca, né? Não vai morrer com filho nenhum, porque antigamente, né, era uma honra para uma mulher ser mãe. Quando a mulher não tinha filho, era uma desonra para ela, ela se sentia desonrada. E ninguém imaginava que Deus tinha reservado o melhor para Isabel. Justamente, o melhor para ela. A Sara, ela teve menino com 90 anos, né? 99, e Abraão 99, né? Então, 90 anos de idade. Ela passou o seu tempo todo, Sara passou 90 anos vendo todas as mulheres ter filho. E ela não tinha. Ela não tinha filhos. Mas nos últimos dias dela, não sei quantos anos ela viveu, sei que ela viveu muitos anos depois de ter o Isaac, né? Mas nos dias finais de Sara, Sara alegrou. Ela teve uma alegria muito grande, porque não somente por ter um filho, mas o filho dela era filho da promessa. Era filho da descendência da promessa. Então, quer dizer, não era uma coisa tão pequena, né? Não é uma coisa tão pequena, é uma coisa grande. Aí, tá vendo? É o que o irmão está falando, né? Interessante, o homem já aposentado, a firma falou assim, vamos mandar o pessoal embora, vamos mandar os aposentados primeiro. Né? Quer dizer, ele já no final, com uma dívida muito grande para pagar, e no final da história, ele ficou em aperto. No finalzinho da história. Né? Ué. Aí. Então, tá vendo? Então, irmãos, a oração, ela tem um poder muito grande. Mas toda oração diante de Deus, já que ela vem na vontade de Deus, ela tem propósito. Não existe oração sem propósito. Ah, vamos orar aqui, gente. Vamos orar. Deus, Deus, Deus e Deus. E não sei o que, Deus, nós estamos orando. Vamos orar o ano todo? Vamos orar o ano todo. Mas qual o sentido? Nós estamos orando para quê? Não, porque quanto mais oração, mais poder. Mais oração, mais poder, mas de quê? Poder para quê? Para que você quer o poder? O que você quer que Deus faz? Não tem sentido aquilo. Nós estamos só, como diz, fazendo uma penitência de oração, mas não tem sentido. Qual que é o sentido? Né? Ah, eu estou orando aqui para Deus me dar um dom, estou orando aqui para Deus fazer aquilo, estou orando para Deus salvar uma alma, então a minha oração tem sentido. Eu vou insistir com Deus, vou buscar, vou jejuar, mas a minha oração é para Deus salvar alguém. Então, quer dizer, tem sentido a minha oração. Mas agora nós vamos orar só porque quanto mais oração, mais poder? E daí? Poder de quê? Para quê? Para onde que nós vamos? Para que nós estamos querendo isso? Entendeu? Ela tem sentido. Por quê? É claro que ela tem sentido, porque a oração do crente, ela é feita na vontade de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer. Em Apocalipse fala que a oração do cristão, né, está sobre o incensário, né, dentro do incensário. Aquelas orações que Deus fala em Apocalipse são aquelas orações, como você falou, que tem um objetivo que Deus toca
a pessoa para fazer, vou supor, às vezes pela obra, às vezes pelos irmãos, né, ou pela gente mesmo, não é aquelas orações, tipo assim, como se você pedisse a Deus uma casa, um carro, essa oração que está no incensário é diferente, né? Aquela lá, ela era diferente. Vamos ler ela lá para vocês verem. Ela tem diferença porque ela foi pedida como foi os Salmos, com propósitos maiores. Por isso que elas estão lá. Alguém estava orando pela nação, orando pelos missionários, orando pela obra do Senhor. Por isso que ela tinha sentido maior. Ou até orando a Deus pelo sofrimento de alguém, quando estava sendo perseguido. Então, que as orações têm propósito maior. Por isso que elas estão no incensário. É. Justamente. Verdade. Justamente. Nós já tem que andar em propósito também, né? Achou? Achei. Eu achei não, Juliana. Apocalipse 8:3. Pode ler. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Viram aqui? Essas orações, e você pode ver, não sei se é essas aqui mesmo, mas tem aquelas orações que a taça foi derramada, e quando elas foi derramada para cá, para a terra, elas trouxe miséria, trouxe justiça de Deus, porque elas tinham proposto aquelas orações, né? Igual, Paulo? Você está falando isso aí, eu lembrei também do Tiago 4:3, o pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Viram? Pediu e não recebe para gastar no pós-deleite. Então quer dizer que quando a oração não está na vontade de Deus, nós estamos pedindo pelo nosso deleite. Então, automaticamente não é respondida. Está vendo? Estão pedindo para o nosso deleite. Ah, irmão, estou precisando comprar estou precisando de uma casa. Né? Preciso de uma casa, irmão. É nosso deleite? Hã? Necessidade. Amém. Mas eu já tenho uma casa e pedi ao Senhor mais 10 casas. Aí já é para o nosso deleite, não é? Já ficou para o nosso deleite, né? Ai, irmão, mas irmão, nós temos que buscar a prosperidade. Jesus já mandou nós buscar alguma prosperidade? Hã? Tem ponto que diz, o pão de cada dia, outro ponto ele diz, buscar primeiro o reino. Vamos dar uma lida lá. Hã? Não juntar tesouro no céu, não na terra, não é? Vamos lá. Olha para vocês aí, irmãos, que muitas das vezes, a maioria de orações é para o próprio deleite. E depois a pessoa fica frustrada por não receber. E o problema maior não é de a pessoa não receber. Muitas vezes a pessoa recebe e perde. Aí ele fica mais frustrado ainda. Não é? Mas vamos lá na prosperidade. Se Deus pediu a nós orar para Deus prosperar a nossa vida. Vamos ver. E a gente ora para Deus prosperar, né? Mas vamos lá perguntar se Deus mandou nós pedir primeiro prosperidade. Mateus 6,33. Olha para vocês aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viu? Todas essas coisas serão acrescentadas. O Mateus, lá, a oração.
O pão nosso. Mateus 6 e 11. Olha o que Jesus mandou nós orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Viu? Foi o que ele mandou nós orar. Então quer dizer que Deus só vai dar o pão para nós de cada dia? Será que ele não vai dar mais nada não? Só o pãozinho então para nós? Tá vendo? Então aí que entra o ponto. O Senhor me ensinou para nós orar naquilo segundo a sua vontade, né? O Senhor mandou eu buscar o seu reino. O Senhor mandou eu, né, buscar obedecer sua palavra. Olha a prosperidade de quem obedece a palavra. Salmo 1, né? Vamos lá. Pode ler. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vira. Tudo quanto fizer, prosperará. Então quer dizer, ele mandou nós buscar prosperidade. Mas a Bíblia fala, o Salmo para mim, que o Senhor ama a prosperidade dos teus servos. Acha o versículo. Ele ama a nossa prosperidade, mas é Ele que dá ela. Justamente. Justo faz render, ué. Prospera o homem. Que você andou no caminho, automaticamente vai prosperando tudo. Né? Deixa as irmãs acharem o Pedro. Eu tenho uma pergunta. Como é que a gente sabe que a gente está orando naquilo que Deus quer pra gente? A gente sente ou a oração flui? Como que a gente sabe, tipo assim, como que a gente sabe que a gente está orando naquilo que o Senhor realmente quer? Vocês sabem que o crente só tem uma vontade. Quem sabe que é a vontade do crente? Hã? Vontade de ir para o céu? Servir a Deus. O crente só tem uma vontade. Hã? Servir a Deus. A irmã falou, irmão Manel. É isso? Irmão Manel acertou. A única vontade do crente é servir a Deus. As outras coisas, todas as outras coisas é acrescentada. A nossa vontade é só essa. Quando nós não tem por objetivo de servir a Deus, é que entram as outras vontades, aonde a gente fica frustrado. Porque qual que foi a vontade de Jesus o tempo todo? A minha vontade é essa, fazer a obra do meu Pai. Jesus, você não vê Jesus falando nada para ele. Prospera o que, Deus? Manda anjo para me guardar aqui agora? Não, a vontade dele era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai fazia com que Deus enviasse os anjos. O Pai enviava o anjo para não tropeçar o seu pé na pedra, enviava aquilo, fazia aquilo, porque a vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. A vontade do crente é fazer a vontade de Deus. Está entendendo? A nossa vontade é essa. É servir ao Senhor. Agora, se o Senhor vai me dar uma Ferrari para me vir na igreja porque eu estou servindo a Ele, irmão, amém, tranquilo, né? Vem na Ferrari. Que benção, melhor, né? Não? Você também vai te dar, não vai te dar uma Ferrari, vai te dar um chinelinho bom? Vem de chinelo. Qual o problema? Não é por causa disso? Então é melhor você vir de chinelo. A gente fica andando muito de carro, costuma entupir as veias tudo, né? Entope as veias daqui, entope veias dali, umas coisas indesejáveis. Então começa a andar um pouquinho, que é bom para a saúde também, não é? Tá vendo? Agora, tudo isso é Deus que nos dá. É Deus que nos dá. Salmo 35, 27, olha para vocês verem.
Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido. Viram aqui? Canta alegre quem ama a justiça. Nós amamos a justiça, mas Deus ama a nossa prosperidade. Ele ama. Ah, irmão, será que o Senhor quer que, né, eu vou ter um lar, vou ter uma família? Glória a Jesus, né? Ué, amém, ué. O Senhor vai fazer, faz essa obra, vai prosperar a nossa vida, né? Ah, o Senhor vai como diz o pessoal, vai me levar lá na terra, se Ele quiser, Ele leva. Se Ele não quiser, não leva também não. Você fica na igreja a vida toda, até velhinho, até o dia que você for embora, e no mesmo lugarzinho. Não vai sair daqui. Entenderam? Então, tudo essas outras coisas, irmão, são coisas dos homens, que a gente cria e fica frustrado. A gente cria aquelas expectativas e fica frustrado. E a gente, engraçado, você já reparou que a gente sempre tem aquele problema de querer comandar? O ser humano tem um problema sério de querer comandar. Ele quer estar sempre na frente. Tem hora que a gente fala a vontade de Deus, a pessoa fica pensando, não, mas então eu só posso viver a vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse ruim. Aí a pessoa, Deus fala, então vive a sua vontade. Quando ele vai viver a vontade dele, ele entra enrascada. É 2 minutos que Deus deixar a gente andar sozinho, o problema está ali. Todo lugar que você passa, um problema. Porque nós não sabemos o que nós precisamos. Nós não sabemos. A hora a gente pensa que aquilo é muito bom para a gente, e no final é uma destruição total. E tem coisas que Deus dá para a gente que parece que é tão ruim, que aquilo é a sua vitória. Não é? O irmão? Justamente. Justamente. Aqui, agora, é até interessante o que o irmão falou aqui. Dê até o versículo aí. Acha o versículo aí para mim. Interessante, o jovem rico, o mancebo rico. A prosperidade não vem de Deus? Mas e a prosperidade daquele jovem rico? Ela veio de quem? Hã? Esforço dele, não era? Porque se aquela prosperidade viesse do próprio Deus, ele não tinha problema nenhum para negar ela. O Jó recebeu uma prosperidade de Deus e na hora que ele perdeu tudo, ele falou, Deus me deu, Deus tomou. Mas aquele jovem rico não, ele esforçou, ele lutou, ele correu atrás, ele investiu, fez isso, fez aquilo, e aquilo foi a derrota dele. Aquela prosperidade dele, e eu falo com os irmãos que ele com certeza batia no peito. Eu guardo os mandamentos e por isso sou próspero. Mas a prosperidade dele impediu ele de morar com Deus, com Jesus. Né, o Pedro? Não, eu ia perguntar porque, por exemplo, Deus, que nem leu os Salmos, Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas, tipo assim, uma dúvida que eu fiquei, por que quando a pessoa ela é próspera, casos e casos, né? Alguma pessoa é próspera, porque, que nem o caso de Jó, Jó ele era próspero, Deus prosperava Jó. E Jó perdeu tudo e mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Deus tomou, bendito seja o nome dele. Mas existem pessoas que às vezes, pode ocorrer, não sei, de Deus dar aquela bênção para ele, porque, tipo assim, ele servo, né? Mas quando Deus dá, ele destrambelhar tudo. Mas Deus dá aquilo para dá para a pessoa daquilo que a pessoa pode administrar, né? Porque Deus não ia dar riqueza para a pessoa se não sabesse que a pessoa ia continuar firme. Então, por que acontecem esses casos? Amém. Entra dois pontos. 2 pontos. Muitas das vezes Deus acrescenta algo na nossa vida e aquilo, como é de Deus, é uma bênção para nós. E tem hora que Deus pode dar para nós alguma coisa para provar nossa fé, para provar sua fidelidade. Deus te dá aquilo para você provar se realmente você é sincero com Ele, né? Então são 2 pontos. A pessoa fala assim: ah, Deus, não, Deus viu que eu preciso de um trabalho, eu tenho um trabalho, eu preciso, né, de um carro, eu preciso de um carro e tal, e Deus vai me dar um carro zero. O meu carro é o mais bonito que tem na rua. Amém. Porque Deus deu mesmo. Então tô aí, meu filho. É isso aí que o seu problema todo é o carro? Então toma o carro.
Aí o irmão pega o carro. Ele orou a Deus. Deus profetizou com o profeta, né? Está te dando, entrou com a providência. Ele pegou o carro. Daí 2 meses, ele já começa. Ele não tem tempo para vir na igreja mais. Não tem mais como orar. Não tem mais como jejuar. Aí fala, então foi o diabo que deu a benção. Não. Aquela benção Deus te deu. Só que você não soube ser fiel a Deus com aquela benção. Você não foi fiel a Deus naquilo que Ele te deu. E muitas das vezes Deus pode permitir isso simplesmente para provar nós. Não é provar para Deus, não, irmão. Deus já sabe o que nós vamos fazer. É para provar para a gente mesmo, que você já viu que a gente é teimoso? Você sabe, igual o Pedro. Jesus falou, você vai me negar? Não, eu não. Não, eu não. Vai, você vai me negar? Não, eu não. E ele acabou negando. Ele está querendo confundir com Jesus. E muitas vezes é nós. Não, mas se eu tivesse, eu não ia fazer isso. Não, se eu tivesse aquilo, eu seria fiel a Deus. Não, se eu tivesse um carro zero aqui, Deus ia ver. Todo dia eu estava na igreja, levava os irmãos tudo para a igreja e passava chamando todo mundo. É só no primeiro dia, no segundo dia acabou. Acabou. Nem na igreja vem mais. Então, quer dizer, Deus está mostrando para você. Você achou que era por causa disso, você ia ser fiel? Não, não. Está vendo? Te dei e você não foi fiel. Para que nós entendamos que muitas vezes, entendeu? Então, tem isso. Orei a Deus, estou orando a Deus. Não quer dizer que nós vamos chegar na igreja, que nós não pedir a Deus, ó Deus, me dá um carro, ó Deus, precisa me dá um carro novo, Senhor, meu carro está muito velho, só anda quebrando, dá um jeitinho para mim, né? Amém. Eu vou pedir isso a Deus. Não pode pedir isso não, irmão. Você tem que pedir só, Deus, faz sua vontade, faz sua vontade. Irmãos, a pessoa não entendeu. Se eu estou na vontade de Deus, Ele mesmo vai me tocar para me pedir o carro. Ele mesmo. Ele mesmo vai me tocar para me pedir um emprego. Ele mesmo vai me tocar. Não, meu servo, ora aí que eu vou te dar um carro. Pode orar. Vou te abençoar. Ele mesmo, nós estamos na vontade dEle. E Ele quer que eu arrume um carro? Ele quer. Então, amém. Ele quer que eu compre uma casa? Ele mesmo vai me tocar para pedir uma casa. Entenderam? Não, o pastor, estava conversando com a Ju aqui sobre aquela palavra, né? Que o Senhor ama a prosperidade dos seus justos, né? Porque se a gente for parar para pensar bem, todo dia Jesus nos abençoa. Todo dia Ele nos prospera na terra. Porque a pessoa pensa assim, nossa, uma prosperidade, a pessoa já pensa um rio de dinheiro, uma mansão, entendeu? Nossa, tipo assim, a pessoa olhar e fala assim, como que Deus fez com você, entendeu? Mas, como eu falei com a Ju, o que acontece é que Deus nos prospera todos os dias, né? Esse negócio que o senhor falou em questão da bênção, igual, tipo assim, quando Jesus foi lá, né, e deu um carro para o meu pai, né? Jesus foi lá e pagou para ele, comprou e deu para ele. Engraçado que a gente não se apossou do carro como se fosse nosso, porque não é nosso, é de Deus. Foi Ele que fez, então a obra é dele, para a glória dele, entendeu? Porque quando é a pessoa, não todos, né, mas quando a pessoa tem uma soberba, alguma coisa assim, a pessoa vai lá e faz, né, sem orientação de Deus, já entra o eu. Eu fiz, eu comprei, eu paguei, mas não é assim. Igual no nosso caso. No nosso caso, não foi nós que comprou, não foi nós que pagou, foi Jesus que pagou, foi Jesus que deu, então o carro é dele, é para a glória dele, não é nosso. Então, está até falando com a Ju que o certo mesmo é a gente não se apossar das bênçãos de Deus como se fosse nossa. Saber que as bênçãos de Deus na nossa vida é para a glória dele em nós e para honrar ele, porque quando você toma posse daquilo que é seu, para você, aí a soberba entra. Porque é minha. Se você voltar para Deus, é dele. Justamente. Essa questão que você falou sobre, eu preciso de um carro e orar. A Bíblia já fala, em tudo sejam conhecidos, né? Levar a Deus todas as nossas petições, os nossos cuidados, diz a Bíblia. E isso é um sinal de que você confia em Deus e você pode compartilhar tudo aquilo com Ele, porque você sabe que Ele sabe a necessidade que você precisa. Justamente. Acho o versículo, vamos ler o versículo. Em tudo seja conhecido. Deus me guia. Deus sabe o que eu vou pedir, sabe, mas Ele quer que eu oro. Ele quer que eu oro, não é? Deus, não vou pedir Deus coisa material. Não, pode pedir. Teve a irmã aqui, não foi? Foi muitas vezes, mas até eu lembro da irmã. Ela queria uma máquina de lavar, não era? A máquina, um tanquinho, não sei, né? A máquina. Não tinha a máquina.
Senhor, eu preciso da máquina, Senhor, para me lavar a roupa. Aí o crente fala, não, mas lava na mão lá, que é isso, preciso não, preciso não. Né, mas eu quero, Senhor. Agora, o próprio Deus tocou. O próprio Deus que tocou para pedir, ele tocou na pessoa também para doar. Aí você vê, ele mesmo agindo. Então quer dizer, só que as pessoas, irmão, querem fazer das coisas de Deus uma regra. E não existe regra na palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia fala assim, anda em espírito, porque o espírito sopra para onde ele quer. Então tem um momento que o Senhor vai chegar perto de mim, ô meu servo, você está com sapatinho, seu está ruim, pede um sapato aí. Pede um sapato que eu vou te dar. Ah, mas o senhor já sabe que precisa de sapato? Não, me pede o sapato que eu te dou. Pronto, ele vai lá e me dá o sapato. Ah, mas Deus não vai dar sapato para ninguém. Dá sim. Dá. Para quem ele cuida do seu servo, até o fio de cabelo da cabeça dele é importante para ele. Para quem é de Deus. Agora, para quem não é do Senhor, então tudo bem, você pode se virar o seu jeito lá, faz o que você quiser. Mas quem é dele, ele cuida de tudo. E é até uma questão de humildade, né? Quando você vai pedir ao Senhor, né? Ah, mas Deus sabe o que está me tocando para dar, por que ele não faz de uma vez? É uma questão de humildade. Você já viu que quando a pessoa ela é soberba, ela não gosta de pedir nada para ninguém? É, justamente. Ela pede fulano, só que ele faz para você. Não vou pedir não, não vou pedir não. Não, tem orgulho, sei isso. É orgulho, né? E dependência também, né? Você depende de Deus, você conta com Ele, né? É uma coisa interessante. E muitas vezes, e quando Deus permite o crente pisar da cesta básica? Ah, meu Deus, a cara vai no chão. Aí a soberba vai lá embaixo. Não é? E que diferença faz? Ai, meu Deus, quem quiser levar a cesta básica que Deus mandar lá para cá, vocês podem levar o que vocês quiserem. Eu aceito todas elas, meu filho, de bem bom grato. Todos que Deus mandou, se Deus mandou você levar, pode levar, ainda mais eu vou comer feliz, porque é Deus que mandou você levar, que benção. Não há honra para a gente, Deus mandou te levar uma cesta básica para lá? Agora, nossa, não, cesta básica de Jericó, não, tá doido. De Jericó, não, eu tenho orgulho, você tem orgulho, vai continuar, você vai morrer no seu orgulho, meu filho. Dá um jeito de humilhar, que não dá para entrar no céu com orgulho, não. O ateu, né? Foi um ateu. Descer, não é? Justamente. Irmãos, eu conto isso aqui. Eu conto isso aqui só para os irmãos entenderem o que acontece com a gente. Aconteceu muita coisa com a gente. E está no Evangelho desde 14 anos de idade, né? Então tem muita coisa para contar, né? Então quer dizer, teve uma época que meu carro, irmãos, conhecem a mesma caminhonete, né? Sempre trabalhando com ela, que esse probleminha de vez em quando, aquela coisa toda. Mas teve uma época que eu estava nos montes orando, e era de noite no monte orando, de manhã cedo descendo para o Ceasa para fazer carreto, à noite na igreja, evangelismo, aquele todo. Então, quer dizer, aparentemente, nós estou num grau alto aqui de oração, santidade, e que a coisa toda. E a minha caminhonete, todo dia é uma quebradeira danada, todo dia quebrando, todo dia quebrando, todo dia quebrando. E eu cheguei e falei com Deus, Deus, que é isso aí? Eu estou servindo o Senhor, e essa caminhonete quebrando o tempo todo, aí. Se o Senhor me desse uma caminhonete maior, é melhor, não precisava de eu ficar aí consertando essa caminhonete o tempo todo, aí. Ficaria até mais fácil fazer sua obra. E tá, e fui para o monte. Quando eu cheguei lá no monte, Deus usou um irmão, e aquele irmão falou comigo assim, ó irmão, Deus está triste com você, viu? Ele não sabia de nada. É por quê? É porque o Senhor falou que Ele já te deu tantas coisas, tanto livramento, e você estava murmurando por causa da sua caminhonete. Aí, irmãos, a minha cara caiu no chão, né? E depois daquele dia, nunca mais. Uai, não seria melhor Deus dar para nós uma coisa melhor? Não seria até mais fácil você vir para a igreja, chegar todo mundo aqui numa boa?
Mas muitas vezes a gente não sabe que Deus já não deu o melhor, porque Ele sabe que a nossa salvação depende disso. Talvez se nós receber o melhor, nós vamos negar Ele. Nós vamos ficar tranquilos, felizinhos da vida e negar Jesus. Então Ele deixa a gente sofrer um pouquinho, porque Ele quer a gente salvo. O sentido de Deus é a salvação nossa. É a salvação de Deus. Se Deus quisesse fazer os seus filhos aparecer na terra, Ele podia fazer, Ele é dono do ouro e da prata. Um carrão para o outro, o outro não sei o quê, o outro é empresário não sei aonde, empresário não sei o que lá mais, tudo aparecendo. Mas Deus quer salvar o homem. Então, muitas vezes precisa, né? Se um dia Ele fosse me dar uma caminhonete nova, amém, ué. Ele deu uma caminhonete nova. Se não deu, amém, eu continuo com a minha. Se Ele estiver comigo, com a nova e com a velha, não faz diferença nenhuma, né? É, irmã? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Tá vendo? Então, que o Senhor nos ordenou a pedir e colocar as nossas necessidades, todas elas, todas, diante de Deus. E olha o que fala. Não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma. Tudo que te inquietar, você leva diante de Deus. Leva diante do Senhor. Tá vendo? A irmã falou umas palavras mal faladas, leva diante de Deus. Não vai lá brigar com a irmã, não. Leva diante do Senhor. A irmã falou umas coisas mal faladas aí, Senhor. Eu fiquei meio triste aí, Senhor. Dá um jeitinho. Ele sabe como é que funciona. Ele sabe como é que trabalha, né? Porque na hora que a gente reage, pronto, acabou, você já fez sua justiça. Deus não vai entrar mais não, você mesmo já resolveu o problema. Mas quando leva diante, e até um problema sério, quando leva diante dele, aí o trem fica mais estreito, né? Aí o trem fica estreito. Então, mas tudo leva diante do Senhor. Tudo. Vou cantar um hino na igreja, não estou cantando para Deus, leva diante do Senhor. Por que você vê que muitas vezes a pessoa vem, canta e não cantou nada? Canta bonito, que a coisa toda, toca bonito e não resolveu nada. Ele não apresentou para Deus. Né? Deus não entrou nela, ali. Né? Fez uma pregação maravilhosa, tudo detalhado, mas não pediu Deus. Ele não estava lá. Pregou e não pregou nada. Vou fazer uma pergunta. Até você falou lá do Apocalipse, de questão de pedir justiça, por exemplo. A gente pode pedir, segundo a palavra, a gente pode pedir Deus para fazer justiça. Mas como que a gente separa um pedido de justiça genuíno, sincero, por uma perseguição, por alguma coisa que alguém te fez, assim, muito complicado? Como que você sabe separar que você está fazendo uma oração pedindo justiça do que você está fazendo uma oração de vingança? De vingança. Tipo assim, eu não posso ir lá fazer a vingança, vou pedir Deus para fazer para mim. Como se Deus fosse nosso pitbull. Vai lá e morde Jesus, entendeu? Pega ele, entendeu? Tipo assim, por causa do meu sentimento de vingança que está no meu coração, que a pessoa fez um mal para mim e eu quero ver ela destruída e Deus vai fazer essa obra. Entendeu? Porque já que a pessoa me afrontou, Deus vai afrontar ela. Como que a gente separa a justiça genuína, que a gente está fazendo uma oração sincera de justiça, e uma oração de vingança? Porque quando a gente pede algo de vingança, você quer ver a pessoa destruída. Na verdade, você nem quer que aquilo seja resolvido o problema. Não, você quer ver a pessoa levando prejuízo mesmo. Isso é vingança. Você não contenta com... E já a justiça, não. Você quer o problema resolvido. Você quer resolvido. O irmão levantou contra mim. Falou e tal, aprontou, fez o diabo a quatro. Senhor, entra com a justiça. O que é que eu estou querendo, pedindo a Deus? Se eu estou pedindo a Deus para resolver o problema, amém. Tá. É justiça. Você só quer que o problema seja resolvido. Independente né, do que vai acontecer com a pessoa. De repente, a justiça de Deus vai ser simplesmente lá quebrantar o coração daquela pessoa, para a pessoa conscientizar e falar, nossa, poxa vida, eu fiz um mal, e cessa de fazer o mal, e amém, né? Justamente. E quando é vingança, não, você não contenta de ver a pessoa em pé, você quer ver cair, que aí você fica satisfeito, né?
E muitas vezes o problema nem foi Tipo resolvido. assim, você quer que Deus vá lá, pega a cara da pessoa, esfrega no asfalto e fala assim, tá vendo? Tô te fazendo isso porque você fez isso com fulano. Eu não mexe mais não com fulano, não. Você olha, Viu? tá vendo? Não mexe Agora, mais comigo. quando nós pedimos justiça, aí que entra o problema, que a gente não sabe até onde Deus vai ir. Deus não sabe aonde Deus vai ir. Deus pode punir e seriamente. Né? Seriamente. Pode julgar na lama mesmo. O Senhor pode permitir. Mas aí é Ele, não é a gente. Justamente, verdade. Verdade, vou falar a coisa certa. Porque todo mundo pensa que está certo. Principalmente quando se trata que ofendeu, todo mundo acha que está com toda a razão. Só que na hora que ele é o dia de Deus, o Senhor falou, meu filho, você não está muito certo não, meu filho. Ah, não, o senhor quebra, eu quero que o senhor... Agora o senhor vai pôr na balança. Não, cuidado com esse negócio, que se ele pôr na balança, pode pender para o lado de lá. Sim, por exemplo, vamos supor que a pessoa peça com esse sentimento e às vezes no coração da pessoa, a pessoa está certa, mas certa, ela não está conseguindo enxergar que está errado. Um exemplo, está certa, mais certa, e está pedindo Deus justiça. Deus pode inverter o negócio e a justiça ser feita com a pessoa por causa da maldade do coração dela e porque ela não está reconhecendo que ela está errada? Tranquilo, com certeza. Justamente. Não, tá certo, é isso mesmo. Justamente. A gente apresenta um problema. Deus, esse fulano aí, Senhor, ele me pôs abaixo de cachorro. O Senhor entra aí nessa causa aí, porque eu não estou aguentando não, ué. O Senhor vai lá e entra. Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Mas que ele vai resolver, ele vai. Né? Vai resolver. Agora, quando eu falo, ó, senhor, agora eu sou médio aqui, quem é mais justo? Sei ele. Ah, não faz isso não, que você vai costuma dar pepino, viu? Costuma dar pepino. Pastor, então, vamos supor que teve uma irmã que, tipo assim, ela não pediu justiça nem nada, mas vamos supor, o próprio Deus apareceu para ela em sonho, né, e falou com a irmã que ele ia fazer justiça por ela, né, que as pessoas falaram com ela coisas que não era para falar, que diante de Deus foi grave. Aí a pessoa não tem culpa, né, porque foi o próprio Deus que viu que ele tinha que executar a justiça, né? E a justiça de Deus, ela é sábia, né? Justamente, que nós estamos falando aqui. Uai, o Senhor é a justiça. E Ele pode e faz justiça porque Ele tem poder para isso. Né? Então, quer dizer, alguém veio lá, falou da irmã, né? Ou falou de alguém. E o Senhor resolveu, não vai ficar só em palavras, não. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo outro, vou arrancar sua perna, você deixa ser bobo. Aí Ele pode fazer, ué. Ele pode, nós não. O poder está nele. E se ele vai fazer dessa forma, porque é o jeito que ele usou para corrigir. Vamos supor, outra coisa também, isso aí agora é pergunta minha mesmo. Vamos supor que a pessoa está lá só fazendo macumba para você, macumba, para poder te matar. A gente pode, né, mas acho que para isso tem que ter também a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, acho que tem que mandar a macumba voltar. A gente não pode falar da gente mesmo para poder voltar, ou pode, tipo assim, Deus, manda essa macumba de volta, pode? Não, Ou só quando o Espírito Santo de Deus toca? É só quando ele toca. Porque a maioria das vezes, quando vem algo contra a gente só repreende. Vai embora, Satanás, cai por terra a macumba, cai por terra isso. Então o Senhor vai desmanchar aquilo e acabou. Mas existe certo momento que o próprio Espírito Santo manda a gente dar ordem ao Espírito para voltar. Aí a arruaça está feita. Igual, tipo assim, quando as pessoas se levantam como seu inimigo mesmo, que quer te destruir mesmo, mas mesmo assim é só se Deus mandar. Só se o Senhor mandar, ou der ordem.
O diabo tá na pessoa. Muitas vezes tem isso, porque na mensagem pregada, os hinos cantados, não tem aquele hino que a gente sempre fala aqui, como é que chama o hino, né? O sabor de mel, né? Você vai estar lá embaixo, você vai estar lá em cima, e o camarada está lá embaixo te olhando e vai dizer, tá vendo? Né? Vocês não me ajudou, agora eu subi, e eu estou aqui em cima e você está olhando. Então, o que você quer mostrar com isso? Né? Engraçado que nem falou que Deus me colocou aqui em cima, né? Ele falou assim, eu estou cá em cima e você está me olhando. Entendeu? Aí você vai ouvindo um hino desse, o que está causando seu sentimento? Todo mundo que levantar contra você, você vai assim, não, mas você vai ver, eu vou estar lá em cima, você vai estar cá embaixo. Estou com outro sentimento. Agora, se a pessoa levantou contra mim e Deus me colocou lá em cima, aí é ele, ué. Ele faz isso, mas eu não vou falar com ele, né? Ah, Senhor, porque eu já estou do outro lado. Os ímpios fazem assim, ó, alguém levantou contra eles, eles vão lá e derrubam ele. É assim que o ímpio faz, e nós não somos ímpios, nós somos crentes. Justamente, está usando vingança. Não, tá falando justiça, é o próprio versículo que nós lemos hoje, da viúva pedindo justiça pelo inimigo. Justamente, você viu? O próprio versículo. O que ela foi pedir o juiz? Justiça. Ele só queria que ele resolvesse a causa dela. Ela não queria nada mais que isso. Né? Não queria vingar de ninguém, não queria derrubar ninguém, não, ela queria justiça. Igual a Jo falou, né, que igual Davi. Davi, ele apresentava os seus inimigos, as questões dos seus inimigos contra ele, mas igual a Jo falou, era uma oração genuína, né? Ele não fazia justiça por ele mesmo, ele apresentava a Deus e pedia para Deus, igual o senhor falou, pleitear a causa dele. E Deus ia e julgava os inimigos dele por terra, porque via que os inimigos dele eram injustos com Davi, e Davi era justo. Justamente. E uma coisa que as pessoas não entendem, o tempo da lei era o tempo da carne. E Davi, quando ele estava falando dos seus inimigos, né, aqueles inimigos eram inimigos que eram contra Deus. Eles eram contra Deus. Então, quando Davi está falando, não, Senhor, quebra eles mesmo, não deixa os filhos deles viver, não, porque ele está falando no sentido carnal, né, no sentido da carne que eles estavam passando naquele momento. Aquela oração estava errada, não, estava certa. Olho por olho, dente por dente, aquela Justamente. época, né? Hoje, nosso inimigo é o diabo. Então, nós não vamos falar, ó Senhor, não pega muito leve, pesado com ele, não, Jesus, né? Porque ele é o diabo, mas você não pega pesadinho com ele, não, porque, né, tem que ter dó. Que dó? É mandar fogo nele mesmo, entendeu? É para queimar, é inimigo de Deus e é o nosso inimigo também. Então, essa questão, por exemplo, de Eliseu, quando aqueles meninos, aqueles rapazinhos debocharam dele, a Bíblia fala que ele amaldiçoou eles no nome do Senhor. Então, às vezes eu ficava pensando assim, nossa, mas os rapazinhos, quando eu comecei a ler a Bíblia, nossa, mas eles só brincaram, só zoaram ele e tal, chamando ele de calvo e tudo, e aí ele virou e amaldiçoou e a ursa foi lá e comeu. Só que a gente nunca sabe o que está no coração e o que esses rapazes já tinham feito antes, né? O que estava... E Deus conhece a maldade dos corações, né? Justamente. Deus sabe. Pode parecer para nós que quem está olhando de fora, você pode pensar que uma situação é inocente. Porque você está achando que é uma coisa simples, parece só uma brincadeirazinha, né? Justamente. Mas só Deus sabe a maldade que está dentro do coração. E aí ele amaldiçoou ele em nome do Senhor, ou seja, com autorização do Senhor, né? Justamente. E por isso que as ursas veio e matou eles, né? Justamente. Então, hoje eles criaram uma ideologia tipo assim, é um tal de
como vou dizer, é um tal de sentimentos, sentimentos que não têm sentimentos. Parece que tem, mas não tem. É sentimentos para tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, nossa. Mas o que o diabo está fazendo com eles, está tudo legal. Então eles criaram esse tipo de sentimento. E quando Eliseu amaldiçoou aqueles homens, ele amaldiçoou por Deus. Ele amaldiçoou por Deus, né? Você respondeu para Valéria quando a pessoa fala alguma coisa, mas por Deus, porque Por Deus. Deus é como se fosse Deus te usando para pedir a justiça dele já específica, né? Aquela justiça que ele mesmo quer executar, né? Justamente. Mas isso aí não pode ser na carne, né? Tem que ser no espírito, porque na carne você vai falar um monte de monstruosidades, né? Verdade. Vai, com certeza. E uma coisa que eles criaram, você já viu? Ô, irmão, não faz isso não, irmão, vai acontecer. Você está amaldiçoando minha vida, irmão? Você está me amaldiçoando? Mas ele não sabe que o homem de Deus tem poder para abençoar e amaldiçoar? Nós temos autoridade para isso. Então, o Senhor não falou? Se nós temos autoridade para isso, nós podemos amaldiçoar. Deus deu autoridade. Não tem esse negócio. Você está amaldiçoando minha vida, irmão? O Senhor dá autoridade, ó. Ô, irmã, é isso aqui? Então pronto, vai acontecer isso e isso. Pronto, já está determinado. E acabou. Pode fazer o que quiser. Pelo Espírito, no Pelo caso, Espírito, né? com certeza. Porque senão os outros acham que saem falando o que quiser com os outros. Mas é que nós estamos falando. Quem não está pela vontade de Deus, só vai falar bobagem. E não vai acontecer nada, né? Age. Na carne nada funciona, irmão. Você está perdendo tempo, conversando fiado. Ô, pastor, então a ideia de falar que tudo volta em dobro, então é uma soberba? Volta em dobro? Tem gente que fala, você fez, mas tudo volta em dobro. A pessoa te Uma abençoou. hora tudo volta. Tipo, essas ideias que Isso tem é uma hoje. ideia, isso é uma ideia, um ditado que as pessoas falam, né? Ditado que as pessoas falam. Não tem nada a ver com a Bíblia, não. Né? É ditado que as pessoas falam. Irmão, o Manel aqui, bem. Amaldiçoa teu Deus e morre, né? Não, de jeito nenhum. Verdade. Ô, pastor, mas só para deixar claro também, que, tipo assim, claro que o nosso inimigo é Satanás. Com certeza. Só que ele usa alguém. Com certeza. Né? Ele não age sozinho, precisa de uma pessoa para ele usar. Então, ele vai usar alguém que realmente tem um sentimento contra aquela pessoa, Justamente. né? Aí entra essa questão. Tudo bem, a gente está na era do Espírito, a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra o principado e potestade. Mas, por outro lado também, Deus não manda a gente pegar aqueles que se declaram nosso inimigo e colocar dentro de casa. Porque aí também é uma falta de vigilância da pessoa. Tudo bem. Então, a nossa luta é contra principados e potestades, não é contra carne e sangue. Aí eu vou lá e pego alguém que quer me matar e coloco de noite dentro da minha casa. Eu estou querendo morrer mesmo. Uai, porque a pessoa tem que ser prudente, manso como a pomba, prudente como a serpente. Aí também a pessoa está tentando Deus. Aí já não é sabedoria, não. Porque a pessoa prega um falso amor. Né? É um falso amor. Porque nós temos que amar. Manda ele pegar o estrupador, então leva lá para dentro da casa dele, se ele vai levar.
não vai levar. Então, assim, tudo bem, a nossa luta é contra, né, principado e potestade, mas a gente também tem que ter sabedoria diante do Senhor também, entendeu? Para que a pessoa também não venha sofrer o dano. Ah, não, então aquela pessoa ali quis me enfiar a corda no pescoço. Ah, que isso, irmão? É demônio, né? A gente ora, o demônio sai. Aí leva a pessoa para dentro de casa, a pessoa te mete uma facada lá e vai falar, o demônio se levantou contra a minha vida. Não, é a pessoa que não teve sabedoria, porque Jesus fala que a gente tem que afastar da aparência do mal. Se você sabe que aquela pessoa já se declarou sua inimiga, que tem algo contra você, então você não pode colocar ela dentro da sua casa também, porque aí também nem tudo é o diabo. Tem coisas também que a pessoa está procurando com as suas próprias mãos também. Amém. Irmão, aqui para nós terminar, parece que quando Elias, ele, até essa questão de maldição, nós amaldiçoamos, a pessoa amaldiçoou quem Deus ordenou, né? Elias, quando eles foram buscar Elias, ele disse, Elias, homem de Deus, desce, porque o rei mandou te chamar. Ele falou, se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu. Queimou eles. Veio o outro. E ele falou a mesma coisa, desce daí, Elias, porque o rei mandou te chamar. Ele falou, se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu. Queimou ele de novo, mais 50. Aí veio o terceiro. O terceiro humilhou e ele falou, ô homem de Deus, desce aí, porque o rei está precisando da coisa toda. O Senhor falou com eles, não, Elias, agora você vai com eles. Está vendo? Então não era só a questão do Elias, dessa fogo aqui consome esse, dessa fogo consome, não. Ele estava por Deus. Os dois primeiros, Deus permitiu. O segundo, não, Elias. Vai com eles. Né? Assim é o homem de Deus, é a mulher de Deus. Amém? Não, eu só estava lembrando aqui, quando você falou sobre orar com propósito e lançar a Deus a nossa ansiedade, eu lembrei de Salomão, quando ele viu o rei e pediu a Deus para ajudar ele a guiar o povo, né? E Deus agradou disso. Justamente. Salomão, né, pediu ao Senhor que o Senhor desse ele graça para ele ensinar o povo, né? É o que ele precisava. E Deus deu para ele, e deu-lhe mais ainda. Vou te dar a sabedoria, como você não pediu, mas eu vou te dar. Você pediu sabedoria, vou te dar, mas também vou te dar riqueza. A riqueza você não pediu, não, mas eu vou te dar a riqueza também. Tá vendo? Amém, irmãos? Vamos terminar em nome de Jesus? Amanhã nós continuamos, né? Até o dia 10 nós estaremos todos os dias, né? Vamos orar.